Manhã agradável, teremos esse encontro maravilhoso. Estamos aqui iniciando mais um ano, né? Mês de janeiro. E por que não iniciar o ano falando de saúde mental e das metas e planos? E por que não, além da gente falar das nossas metas e planos, a gente não realizar essas metas e planos, né? Esse estilo de vida e compreender o nosso estilo de vida. Primeiramente, né, vamos agradeço aqui primeiramente a nossa prefeita, a capitã Lucimara, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer a presença da nossa vereadora e Guarda Civil Municipal Simone Berini, presente aqui também. A nossa presidente do Conselho e assistente social, a senhora Teresita, obrigada pela presença. A nossa coordenadora do Conselho Especial de Políticas para as Mulheres, a Marilene. A nossa comandante da Guarda Civil Municipal, Magalhães. Obrigada. E a todos vocês, né? E agradecer também a Ana Cláudia, né, por ter nos ajudado e ter cedido esse espaço aqui para a gente ter esse encontro hoje também. E os nossos palestrantes, né? Agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite de estar aqui falando com vocês hoje. A Daíse, nossa psicóloga. Bom dia. Bom dia. E agradecer também ao André. André, muito obrigada. Bom dia! Eu fico imensamente grato de estar aqui com todos vocês, feliz por esse local estar cheio e obrigado hoje por organizar essa primeira roda de conversa sobre conscientizações, Janeiro Branco, saúde mental, que seja a primeira de muitas. Como eu falei para a doutora, daqui 10 anos a gente vai ver a 10ª acontecendo e vai falar, poxa, a gente estava lá na primeira. Isso mesmo. Já para começar, já vou passar a palavra aqui para a psicóloga Daíse. Daíse, chega à frente. Fico mais à vontade. Bom dia mais uma vez, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite, Mari, também. Obrigada por esse espaço, a prefeita. Obrigada pela presença de vocês. A nossa comandante agora, não é? A Dai também, obrigada, pessoal da guarda, todo mundo, obrigada, a nossa vereadora, obrigada, viu, pessoal, pela presença de vocês, obrigada pelo interesse de cada um de vocês estar aqui para escutar um pouquinho, não só escutar, mas falar também, que eu quero ouvir, eu quero saber o que vocês pensam sobre saúde mental. Para a gente começar, levanta um pouquinho, todo mundo de pé. Vamos esticar aqui, ó, o braço só um pouquinho, ó, lá pra cima. Ó, aqui. Vamos dar uma relaxadinha, com colete também. Aqui atrás. Obrigada, Dan, pela presença. Minha irmã, eu sou gêmeas, tá, pessoal? Vai que dá pra saber, né? Sempre fica à vontade da Vamos lá, assim, ó, com o braço pra frente. Assim. Vamos virar pro lado, pro outro, a cabeça. Pra cima e pra baixo. Vamos soltar um pouquinho essas pernas. Vamos sentar. Vamos dar uma relaxada. Relaxou legal. Deu uma relaxadinha? Eu vou passar agora a palavra um pouquinho só para o André. Ele vai colocar uma contribuição para a gente. E aí nós vamos iniciar a nossa conversa aqui, tá bom? Não. Ela só perguntar quando deveria. Tem que estar pesado. Agora vai. Bom dia de novo, pessoal! Bom dia! Prazer em vê-los aqui, como já disse. Alguns eu já até conheço, já até atendi. Eu sou enfermeiro, fui enfermeiro de Valinhos nos últimos 3, quase 4 anos aí. Hoje eu trabalho como gestor em um grupo de empresas, mas por prazer e amor faço palestra, eles me liberam para fazer isso, e também sou professor de enfermagem. Trabalhei na vigilância do município, participei de todo o atendimento, vacinação, exames de Covid, por isso que um ou outro eu atendi, até conheci.
E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é saúde mental. O que a gente tem que lembrar todos os dias, né? E, como eu falei, a primeira roda de conversa vai ser sensacional isso. Acho que todos estão muito felizes por estar cheio esse lugar aqui. A Marilene já vai passar um videozinho para a gente ver. Eu trouxe uma leitura para vocês. Coisa rápida que a gente vai falar do Janeiro Branco, o que é isso, saúde mental. E temos aqui a Daís, que tem muita propriedade para estar esclarecendo nossas dúvidas e que hoje todos nós possamos evoluir juntos. Por isso, hoje a gente vai falar de um tema que precisa ser abertamente discutido, entendido e, acima de tudo, aceito: a saúde mental. Esse tema ganhou maior visibilidade em junho de 2017, depois que a história da Bethany Parker realizou. Ela decidiu tirar 2 dias de folga do trabalho para cuidar da sua saúde mental. E, surpreendentemente, a resposta do CEO da empresa foi muito positiva. Ele respondeu pessoalmente agradecendo a ela por lembrar a todos a importância desse assunto. Mas, afinal, por que esse assunto é um tabu? O que é saúde mental? O que você pode fazer para cuidar da sua saúde mental? A OMS define saúde mental como sendo um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Agora, se gastamos tanto com planos de saúde, se passamos tantas horas por semana praticando exercícios e cuidando da nossa alimentação, se ficamos em casa quando estamos doentes ou machucados, por que a gente não tem o mesmo cuidado com a nossa saúde mental? Estudos apontaram que esse ritmo acelerado no qual vivemos não apenas nos dá aquela dorzinha de cabeça e nos deixa estressados, como também pode contribuir cada vez mais com o desenvolvimento de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Por isso, desconecte-se. Lembre de separar uma hora por dia para passear lá livre, para ler um livro, para meditar, para tirar uma soneca, para dar um descanso para sua mente, falando em linhas gerais. Existem muitos tipos e graus diferentes de transtornos mentais. São alguns dos mais conhecidos: a depressão, os transtornos de bipolaridade e de ansiedade, transtornos alimentares, como a anorexia e bulimia, transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, e a esquizofrenia. OMS, cerca de 20% das crianças e adolescentes ao redor do mundo sofrem de algum problema ou transtorno mental. E mais, cerca de 50% dos transtornos mentais têm início antes dos 14 anos. Na verdade, transtornos neuropsiquiátricos estão entre as principais causas de dificuldades funcionais em jovens. Além da dificuldade para dar sequência das atividades normais da vida, transtornos relacionados à saúde mental alertam mesmo para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Você já conversou com seus amigos e amigas ou com a sua família sobre cuidados com a sua saúde mental ou com a saúde mental deles? A nossa dica é que você encoraje o diálogo com o seu círculo de amigos. Se você fala sobre o novo treino da moda na academia, por que não fala sobre ansiedade e depressão? Saúde mental é coisa séria, por isso pesquise, converse, demonstre empatia e, se necessário, procure um médico ou uma médica psiquiatra, ou então uma psicóloga ou psicólogo. Esse profissional vai saber guiar você para o melhor caminho. Pessoal, esse nosso bate-papo aqui, né, com os especialistas na área. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, aí vocês levantam a mão, tá? Que a gente vai até vocês e vocês fazem para eles, tá?
apresentaçãozinha que eu vou falar para vocês. Daí já fala um pouco de Janeiro Branco, saúde mental, o que também já vai ajudar vocês a ter dúvidas e perguntas sobre o tema aí, perfeito? Então aqui é uma apresentaçãozinha que nós fizemos sobre Janeiro Branco e por uma cultura de saúde mental o ano todo e a vida toda. Porque se parar para pensar, a gente não sabe o dia de amanhã. E o importante não é o tempo da vida, e sim como a gente está vivendo. E mente é tudo, né? Então a gente vai seguir esse tema. Então o Janeiro Branco é uma campanha ao estilo do Outubro Rosa, Novembro Azul. São campanhas para conscientizar a população de temas que nós devemos pensar todos os dias e que são de extrema importância e podem salvar muitas vidas. Só um exemplo: transmitir o conhecimento sobre o Novembro Azul, que é conscientização do câncer de próstata, fazendo alguém com os 45, 50 fazer um exame e diagnosticar precoce, salvou a vida dele. Então, transmissão de conhecimento, que só é uma fala, salva milhares de vidas. Janeiro Branco é mais uma delas, com atenção à saúde mental. Por que Janeiro Branco? Então, ó, primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, suas relações sociais, condições de existências, emoções e seus sentidos existenciais. Como uma folha em branco ou uma terra em branco, todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou reescreverem suas próprias histórias de vida. O ontem é uma referência, o amanhã a Deus pertence, mas o agora nós temos o controle. Então, ó, saúde em definição, complementando o vídeo, e depois nós temos a doutora com alta propriedade para nos esclarecer mais ainda. Saúde é um estado de completo bem-estar mental, social, não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidades. Saúde mental é um estado de bem-estar, evolução, desenvolvimento de habilidades pessoais, repertório para enfrentamento do estresse cotidiano, habilidades para lidar com seus pensamentos e emoções, quanto para construir relações sociais. É viver uma vida baseada em autoconhecimento, valores pessoais, cuidando das dimensões físicas, sociais e espirituais. É biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Aqui tem alguns transtornos mentais que mais ocorrem, tá? Então, a ansiedade, depressão, síndrome de burnout. Ansiedade, vamos falar um pouquinho dela. É um sentimento de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo. É aquilo, sofrer por antecedência. Se for para sofrer, vamos sofrer na hora de sofrer, não antes, né? Senão a gente sofre duas vezes. Enfim, é uma resposta normal e comum na vida de todos, sendo até mesmo importante para a sobrevivência e a adaptação. A doutora vai ter um ótimo tópico para passar sobre isso para a gente daqui a pouco também. Continuando, a ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando a preocupação é desproporcional em relação ao estímulo, interferindo na qualidade de vida, desempenho diário do indivíduo, causando sofrimento psíquico, prejuízos funcionais para a vida pessoal e profissional da pessoa. Durante a pandemia, tiveram vários artigos e estudos, mas de acordo com os resultados preliminares de uma pesquisa do Ministério da Saúde, a doença afeta 86% dos entrevistados, seguida por estresse pós-traumático e depressão grave.
O transtorno de ansiedade deve ser diagnosticado e tratado com avaliação e intervenção de profissionais capacitados. O médico, a psicólogo, o psiquiatra, tratamento farmacológico combinado com psicoterapia. Então vai dar avaliação dos profissionais, vai necessitar de uso de medicamentos ou não, entre outras ações e passagens também dos profissionais. Burnout. Então é uma síndrome até que recente, né? Está sendo muito estudada, a gente já está aprendendo bastante sobre isso. É uma resposta à exposição crônica ao estresse ocupacional, aquela pressão no serviço, o estresse relacionado ao trabalho, caracterizado por dimensões interdependentes, exaustão emocional despersonalizada e redução do sentimento de realização pessoal. Atualmente está inserida na Classificação Internacional de Doenças, tem até o CID, e afeta a saúde física e emocional dos profissionais, trazendo consequências preocupantes em níveis individuais e organizacionais. Nesse topo aí, pessoal, então foi o início do start de tudo isso que está acontecendo hoje. Falando com a Rosa, eu falei, Rosa, vamos fazer uma ação com a guarda sobre burnout, porque ele afeta primeiramente policiais, depois profissionais de saúde. E aí, realizado por ela, virou tudo isso que a gente está tendo agora aqui. Então, continuando, pode ser identificados sintomas como falta de atenção, alteração de memória, lentidão do pensamento e atividades, sentimento de alienação, solidão, impaciência, raiva, além de sintomas físicos como insônia, fadiga constante, tensão muscular, dores de cabeça, problemas gastrointestinais e mais um monte de outras coisas que podem acontecer por aí. Lembrando que esses transtornos têm reações químicas no nosso cérebro que, se não for tratado com profissionais, psicólogo, entre outros, pode estar agravando e piorando. Isso mexe tanto com a nossa saúde física, porque mente e físico é uma coisa. Como o Ministério da Saúde indica, o tratamento da síndrome de burnout é acompanhado por psicólogo, tem o seu fator farmacológico, intervenções psicossociais, individuais e organizacionais. Práticas de autocuidado, como garantir o descanso adequado, pois até o fato de dormir mal, ter uma má qualidade de sono, também muda nossos receptores químicos e podem trazer transtornos mentais. E ter equilíbrio entre o trabalho e outras dimensões da vida. A depressão. Então, tanto ouve-se falar da depressão, que é um assunto extremamente sério, mas muitas pessoas ainda precisam ter orientações e entender isso, que não é frescura, depressão. Depressão é uma doença que tem tratamento e é isso que a gente tem que entender. A tristeza, vamos falar da tristeza primeiro. É um sentimento natural do ser humano, geralmente causado por frustrações, decepções, situações do cotidiano que geram desconforto. Mas é um sentimento momentâneo, que não interfere na rotina, desempenho diário e não traz prejuízo funcional. Ele vem e vai, a menos que isso se alastre, se alongue, passar pelo atendimento com um profissional médico para entender o que está ocorrendo. A depressão ou transtorno depressivo maior, que é um tipo de depressão, difere da tristeza em seu tempo de duração e os sintomas podem causar prejuízos no funcionamento do indivíduo. Sintomas comuns: insônia, excesso de sono, agitação ou lentidão, sentimento de culpa excessivo e humor deprimido na maior parte do dia, dificuldade para concentrar, pensamento de morte ou ideação suicida, além de muitas outras coisas também que podem acontecer. Então é um assunto muito sério, né? A depressão deve ser diagnosticada e tratada com avaliação
e intervenção dos profissionais capacitados. A minha vizinha estava com depressão, tomou X, vou tomar X também, vou curar. Cada pessoa é um indivíduo, individualidade é o que o profissional vai seguir ali. Enfim, e pode ser usado tratamento farmacológico e psicoterapia. Priorizar a sua saúde não é um egoísmo. Então, o que a gente vai explicar aqui? Para você cuidar do próximo, primeiro você tem que cuidar de você. Para você amar o próximo, primeiro você tem que se amar. Como fazer isso? Está na nossa mente. É escolhas. São escolhas. A vida resumida é escolhas. Vou acordar com o pé direito ou esquerdo? Vou fazer água com café em qual boca do fogão? Tudo são escolhas. Algumas praticamente automáticas, mas tudo são escolhas na vida. Então cuide de você. Cerque-se de pessoas que te fazem bem. Faça o que você gosta para ter momentos de lazer. Quando possível, desligue-se das redes sociais. Conecte-se à natureza e momentos ao lado de quem você ama. Na correria do dia a dia, é fácil deixar momentos de prazer simples e genuínos, mas que impactam verdadeiramente na nossa vida e na qualidade da vida. O mundo pede saúde mental e a gente pode ajudar nisso. Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês que eu vi na internet, achei muito legal, que é um exemplo. Então imagina, olhando esse slide, que aqui nós temos uma pessoa, está aceso. Então uma pessoa acesa, positiva, que trabalha a sua mente e treina a sua mente, porque a mente nada mais é do que um treino. E aqui, uma pessoa que não é positiva, está para baixo, mas o que a gente pode fazer? Então a pessoa está aqui, está apagada, mas com o nosso incentivo, ela pode estar acendendo também. Ou a gente não pode fazer nada. E aí vai dar nossa consciência. Lembrando que luz atrai luz, fazer o bem, recebe o bem. E a gente sempre vai ter os percalços na vida, né? Então, por esse motivo, precisamos voltar a nossa atenção aos cuidados da saúde mental, da nossa saúde mental. E por onde começar? Então já vamos finalizar aqui, coloquei 10 dicas de ouro aí. São coisas que se a gente focar e conseguir, com certeza a gente vai evoluir. Porque cada dia é uma nova oportunidade de evolução para nós. Adote uma alimentação saudável. Então, só comer açúcar ou só comer gordura, sal, também causam mudanças químicas que vão poder trazer aí transtornos mentais também. Além de 1 milhão de outras doenças. Diabetes, hipertensão, seja lá o que for. Invista na qualidade do seu sono. Pratique exercícios físicos. Saiba escolher com quem se relaciona. Pratique o amor próprio. Tenha um tempo para meditar. Meditar é bobeira, coisa de bobo. Não é, pessoal. Porque já tem até artigo científico que comprova que em certos tipos de hipertensão, meditação de 10 a 15 minutos por dia. O que é 10 a 15 minutos? Uma meditação pode regular uma pressão arterial. Então a pessoa nem precisa usar medicamento fazendo a meditação. Isso é comprovado. Então até eu mesmo que medito, com o oxímetro, a frequência cardíaca vai lá embaixo. Quem fizer, com o tempo, vai perceber que isso pode mudar a nossa vida e a nossa mente. Faça terapia com um profissional, tenha um hobby, evite o consumo de álcool e outras drogas, que também causam aí mudanças químicas e podem trazer transtornos mentais, e fique menos tempo online. Esse online é a melhor coisa que aconteceu
e a pior coisa que aconteceu. Então, vai de como nós usamos essa ferramenta. Para finalizar, pessoal, reúna a sua turma, fale com colegas de trabalho, da escola, da igreja, chame a família, organize palestras, rodas de conversa, caminhadas, tire dúvidas sobre qualidade emocional de vida, entrevistas também, muitas atividades online para espalhar a boa notícia que saúde mental tem jeito sim. Mas todo mundo precisa aprender o que fazer. Então isso já vai abrir o caminho para vocês terem dúvidas e a Thaís está junto com a gente aqui para poder nos ajudar agora. Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente mudou um pouquinho aqui. Eu acho muito importante. Eu vim aqui para provocar vocês. Provocar no bom sentido. Provocar uma reflexão para vocês pensarem para a saúde mental. Antes disso, desculpa a minha falta de educação, eu sou psicóloga e psicanalista clínica, eu atendo aqui em Valinhos, lá no Novo Porto Seguro, não sei quantos de vocês conhecem, e são convidados para ir lá tomar um café comigo, tá? Eu sou psicóloga faz 11 anos, eu sou de São Paulo, estou aqui morando em Valinhos há 9 anos. E aí aqui não quero sair daqui mais, amo demais essa cidade, é uma cidade muito acolhedora e eu trabalho bastante aqui, graças a Deus. Pessoal, meu intuito aqui, tudo que o André falou, e André, vou te provocar também, para você refletir, né? Tudo que o André falou é muito importante, sim, né? Ele trouxe informações muito preciosas, objetivas, né? E tudo isso que ele falou, eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa referente a isso. Quantos já ouviram? Não é? E o que vocês fizeram com tudo isso? Nada! Gente, pode ir conversando comigo, tá? Eu quero que vocês conversem comigo, todo mundo. Né? Então, por quê? Por acaso alguém aqui teve educação emocional? Os pais ensinaram educação emocional? Ensinou? Raridade, parabéns. Quem mais? Eu. O que é educação emocional? É a gente aprender a lidar com as nossas emoções, é a gente aprender a lidar, saber, tentar entender o que a gente está sentindo. Não é que a gente vai saber sempre o que a gente está sentindo, mas na maioria das vezes, se a gente começa a ter um autoconhecimento, a gente consegue perceber. E aí sim, a gente consegue fazer aquilo que o André trouxe pra gente, controlar a mente. Se eu falar assim, Magalhães, controla a sua mente. Imagina, você está tendo faniquito? Você está aí com palpitação? Imagina, só porque você é comandante, só por causa disso não tem trabalho nenhum. Só. Não é? Vai mudar alguma coisa? Nada. Por quê? Isso não está afetando ela em nada. Ela precisa aprender como fazer isso. E como que a gente aprende a fazer isso? A gente aprende a fazer isso olhando para as nossas emoções. E algo que eu tenho percebido muito no consultório é o quê? As pessoas, primeiro, todo mundo sente que o mundo está muito acelerado? Não é? Está muito acelerado. A gente não desconecta. Consegue desconectar das coisas? Não. Então, isso adoece? Muito. Que aí o André trouxe pra gente, né? Ficar menos online. Adoece demais. Então, nós estamos inseridos numa sociedade, numa cultura que já está adoecida. Não é verdade? E aí? Então, porque a cultura está adoecida, eu também tenho que ficar doente? Isso piorou 2 anos atrás com a pandemia. Perfeito. Não é?
Isso piorou muito mais a ansiedade e depressão por conta da pandemia. Porque as pessoas que antes, nós somos seres humanos e precisamos do convívio com o outro, não é assim, André? André, você percebe lá no hospital, quando você está cuidando lá de um paciente, quando você chega, você faz um toque carinhoso, profissional, não muda a vida desse paciente? Muda a vida e também já tem artigo científico que mostra que isso ajuda na recuperação do paciente, evidenciando que o mental é o físico também novamente. Exato, nós somos mente e corpo, é uma coisa só, não está separado. E aí eu quero trazer aqui, para a gente começar umas provocações, de onde que veio isso, né? Essa questão assim, hoje, quantas pessoas tomam remédio? Quantas pessoas tomam remédio para a saúde mental? Ansiedade, depressão, um monte de gente. Mas espera um pouquinho, será que... Ó, vou deixar bem claro aqui, eu não sou contra a medicação, não sou. Mas precisa estar com profissionais certos para não ser medicado a todo direito, sabe? Aquilo que o André trouxe também. Ah, o André... Fala, Marcos. 300 milhões no mundo. 300 milhões é assim, não é? No mundo. Né? Vou pegar você de novo, Maga. A Maga toma lá um citalopram de 20 miligramas, que é para ansiedade. Para mim um comprimido, hoje eu pego e tomo. Como assim? De onde que veio isso? Né? Para a gente entender um pouquinho por que hoje está assim o mundo, está todo mundo tomando remédio, todo mundo conhece o DSM. DSM é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais que os médicos usam, o psiquiatra, né? E também tem o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças. Então, quando você... Antes era assim, lá no começo da psiquiatria, como que eles faziam? Antes tinha uma causa. Então, por exemplo, com todo carinho, vou pegar a senhora como exemplo, tá? A senhora chega lá, faz de conta que eu sou psiquiatra. A senhora chega lá na consulta e começa a falar os seus sintomas. Antes, lá no começo da psiquiatria, eu tentava entender a causa do seu sintoma. Aí, isso, mas o que está causando? Por que eu preciso ver a causa? O André trouxe pra gente, porque nós somos um ser bio, psico, social e espiritual. Não é isso? Então, assim, eu estou aqui no mundo, mas assim, o mundo está interferindo, a cultura está interferindo, a educação que eu recebo em casa, a gente está sendo atravessada de todo jeito, não é isso? E isso afeta a saúde mental. Então, eu preciso entender o que a senhora está sentindo de acordo com o seu ambiente. Antes era assim. Aí, lá no DSM-3, atualizado, e assim, cada DSM que é revisado e atualizado, hoje nós estamos no DSM-6. Não, 5, né? Dá para sair do 6, está no 5. Cada vez mais vai aumentando o número de transtornos lá. E assim, quando saiu o 5, André, eu fiquei assim, como assim? Daqui a pouco respirar, você está doente. Não é? Exatamente. Porque qualquer coisa é doença. Uma coisa que eu fiquei assim, de cara, foi assim, tal do TOD, transtorno opositor, tem uma outra coisa. Eu esqueci agora assim, desculpa. Hã? É desafiador, isso aí. Isso, obrigada. Isso mesmo. O que é isso? Quando a criança responde mamãe. Jesus. É um transtorno para a mãe suportar aquilo. É um transtorno para a mãe, não para a criança. Se a gente... Exato. Mas aí a mãe, vamos procurar informação. Vai para terapia, mãe, também. Põe a criança. Mas vocês percebem como que as coisas assim foram sendo banalizadas? E aí o que aconteceu? No DSM-3 teve uma cisão. Teve um grupo de psiquiatras, que eles fizeram o quê? Não, olha, a gente precisa universalizar, todo mundo precisa falar a mesma língua. Imagina, chega a senhora, eu preciso ficar vendo a causa de cada uma? Ah, não. Vamos ver o sintoma. O que você está sentindo? Palpitação? O que mais? Sudorese? E a senhora? Também? Ah, mas acrescentou o quê? Uma tonturinha? Tá. E a senhora? Ansiedade. Eu quero matar alguém. Tá tendo uma perversão.
e tentando ser um pouco objetiva, porque eu não sou, tá? Eu gosto de falar. O que eles fizeram? Universalizaram, eles separaram. Não, vamos ver só os sintomas. O que quer dizer isso? Orgânico, não. Então, a partir de agora, do DSM-3, nós vamos medicalizar conforme o seu sintoma. Mudou, não é mais causa. Quem que agora está dançando bonitinho para explicar? Vocês. Psicólogo, psicanalista. Por isso a gente vai ao médico, ele vai e joga lá. Você está com dor de cabeça, você joga lá. F51. Porque ele olha para a senhora e fala assim, a senhora é um F, eu vou chutar, tá? Um F5. Por isso que tem tanta rixa também, a psicologia, ainda mais a psicanálise, que é uma abordagem da psicologia, é uma forma que a gente entende o ser humano, tem essa rixa com a psiquiatria. Tem os psiquiatras bons, ótimos, tem, mas tem aqueles que mal olham para o seu olho E prescreve uma receitinha e manda você tomar. Eu falo assim para os meus pacientes, quando eu vejo que o meu paciente precisa, ele está numa crise, e eu preciso que tenha um mínimo de saúde mental para poder elaborar a análise, eu falo, eu vou te encaminhar para o psiquiatra que eu conheço. Porque eu sei que ele não vai pesar a mão. Porque eu sei que ele vai dar o necessário para esse excesso. E aí agora eu quero entrar numa outra questão, e vou te provocar, André, na questão da ansiedade. Quem acha, eu quero que vocês me respondam, quem acha que ansiedade é doença, levanta a mão. Depende do nível da ansiedade. Depende do nível. Ansiedade, eu acho que você pode ficar com problemas, mas se isso te afeta no dia a dia, aí É um controle emocional. É um controle emocional que, se ela não for cuidada, ela pode virar até uma síndrome do pânico. Mas o que é a ansiedade? O que é a ansiedade? Sofrer antecipadamente. Foi o que nós falamos ali. Praticamente a ansiedade é um sinal de alerta, assim como o medo, então é um sentimento. Certo? É por aí. Por algo que não aconteceu. Ó, agora eu vou trazer um pouquinho da minha área, tá? Psicanálise. O que o Freud vai falar? Ele vai falar assim, 2 momentos, tá? Da ansiedade. Primeiro, ele vai falar que a ansiedade é um momento que aquela energia que você sente para lutar ou fugir. Não é? É algo bem primitivo. A gente está aqui, ó. Eu estou me sentindo seguro. Olha quanto guarda tem aqui. Olha lá na porta, olha o tamanho do Tonini, gente. Quem é? A Mara? A Mara ali, gente, estou super protegida. Olha lá. Mas e se de repente alguém vem por trás dele, pega ele e rende ele lá? O que vai acontecer comigo? Meu coração vai acelerar. Eu estou doente? Não. O que está acontecendo comigo? Então, o que é isso? É uma energia que eu estou sentindo naquele momento. Energia que nos move. Eu estou aqui, ó, me movimentando, porque eu tenho energia, certo? Todo mundo que está aqui hoje precisou de energia. Vocês precisaram de ansiedade para levantar. Mas não é medo? Esse sintoma primeiro não é medo? Então, sim, é uma energia, que aí essa energia, então assim, eu vou enfrentar, ou eu estou com medo e vou fugir? Sim. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. Porque de repente eu vi que a Mara conseguiu render e a Mara foi a heroína ali, ó. Tonini, não foi você, foi ela. Aí, o que acontece? Isso é normal. No segundo momento, essa ansiedade é normal. No segundo momento, a gente tem a ansiedade, que é essa ansiedade de energia, que aí Freud ele vai chamar do quê? É uma energia sexual, mas sexual não no sentido do genital, tá? Sexualizada, por isso que Freud foi muito criticado, porque as pessoas falam assim, Freud só fala de sexo. Não é isso. Essa energia que a gente sente para se movimentar, é essa energia que ele está falando. Essa libido, não é libido? Libido não é só referente ao sexo. Libido é referente a um trabalho que você gosta de fazer, um artesanato. Tenho certeza que tem muita gente aqui que faz artesanato, não faz? Então, o que está acontecendo ali? Você está jogando sua libido ali, você está jogando essa energia ali. Então, o Freud está falando
extrapolada, Vira uma doença. aí vira uma doença. E o que a gente tem aprendido hoje? Eu senti o meu coração palpitar um pouquinho mais rápido, aí vai me dar síndrome do pânico. Aí olha só, aí você começa a ter uma crise de ansiedade, por quê? Porque você está nervosa mesmo. Já pegou gente assim no hospital? Exatamente, esse medo, esse fato de, ai, deu um aperto, estou com isso, estou com aquilo. O fato de pensar que você está com uma coisa que você não está, também pode influenciar para você ter isso. Tem esse outro fator também. Exato. Que é a questão de treinar os pensamentos, a mente. Então, mas aí entra nessa questão, André, que você trouxe, que eu estou falando também, do que o mundo de hoje está super acelerado, a gente está super conectado e nós estamos atravessados, influenciados por uma cultura medicamentosa. Eu preciso de remédio para tudo. Não é? Exatamente. E só mais um comentário. Conhecendo vários psiquiatras e conversando com eles, e antes do tema pegando algumas referências, a maioria dos pacientes chegam e não fala, meu problema é esse, está acontecendo isso. Chega com a frase dizendo, eu preciso de um medicamento para depressão. Olha lá, já chega com o diagnóstico. Eu preciso de um medicamento para ansiedade. Eu preciso de um medicamento para depressão. Qual depressão a senhora tem? Ela nem sabe que existem tipos de depressão. Essa é a nossa frase de hoje. É por isso que nós contamos com vocês, porque todos que estão aqui hoje têm a responsabilidade de transmitir conhecimento, orientação e elucidar aos próximos. Exato. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Ou esse remédio não está funcionando, eu preciso de um mais forte, não está resolvendo. Ele acha que ele tomou medicamento agora, daqui 10 minutos já está curado e só continuar tomando. Mas isso que você falou agora também é assim, é a chave. O ser humano não quer sentir nada. Eu atendo as pessoas, elas chegam lá, ai, mas estou vendo que a pessoa quer se debulhar em lágrimas. Fica à vontade, esse lugar é seu, esse espaço é seu, apoio, pessoa segura, segura, segura. Não pode sentir. Por que você não pode sentir? Porque vai ser taxado de, ainda mais na nossa profissão, fraco. Fraco. Se eu sentir, eu sou fraco. Só que aí vai enganchar uma outra questão que faz parte da nossa cultura. Que é uma questão, lá desde o século XIX e XX, do que? Como que a mulher foi ensinada a ser? Submissa. Submissa ao homem, a linda, recatada e a do lar. Sensível, não é? Frágil, não abre a boca, não tem boca para nada. Não é? E quem é o homem? É o macho, é o comandante, que é o dominante, quer ver aqui que é o comandante, quem que manda, né? É o dominante, é o que vai na frente, mas também o homem sofre por quê? Ele não pode mostrar fragilidade. Então percebe de onde vem? A gente precisa conhecer a história para poder entender como que o mundo está hoje, não é? Mas tem um ditado que diz assim, que atrás do homem machista existe uma fralda molhada. Atrás de um homem muito machista existe uma fralda molhada. Não é? Então, gente, só para eu estou me estendendo muito, eu vou falando, o que eu quero dizer com tudo isso? Tá? Não tenha medo de sentir. Ansiedade não é doença. Não é doença. Como que eu trabalho no consultório? Pessoa chega. A senhora vai chegar lá. Ai, Deise, eu estou sentindo isso e aquilo. Primeiro que a minha abordagem é totalmente diferente, não é organicista. É do inconsciente. Eu vou ver o que está acontecendo com a senhora, qual é a causa. Porque isso que a gente está sentindo, a ansiedade que a gente está sentindo, ela tem uma causa. Percebe? Ela tem uma causa, só que o que a gente faz? A gente reprime. E aí você vai reprimindo, o que vai acontecer uma hora? Vai encontrar lá com o André no hospital. Não é, André? É isso mesmo, tem que absorver esse medo, absorver essa ansiedade e evoluir com isso. Porque são coisas do dia a dia. E não
entrar e virar um robô. Exato. Aí depois o André vai lá e vai orientar. Nós e cada um. Volta cada ISO. Isso, vamos voltar cada ISO, porque agora você está em crise. Beleza, então nesse momento que você está aí suando, palpitação, desmaiou, não tem o que eu fazer. Tem o que eu fazer? Não. A única coisa que tem que eu fazer é acolher você, com certeza. Paciente da ISO, eu estou indo para o hospital. Olha, eu estou aqui com você, vai, me fala como você está. Eu trabalho assim. Ai, desculpa, pode desligar, por favor. Eu trabalho assim. Aí o que acontece? Quando o paciente volta, vamos entender. Como que eu ajudo o meu paciente? Aí ele tem autoconhecimento. Como que esse paciente vai ter autoconhecimento? Falando das suas emoções. Entendendo que ele não precisa ter medo de sentir. E precisa aprender a conversar com aquilo que ele está sentindo. Tem outros casos assim também, principalmente homens, né? Chega assim, tá lá no consultório, eu tô vendo que tá uma pilha. Você tá com raiva, né? Não! Já denunciou, né? E eu vou com calma, eu vou, né, cercando pelas beiradas, tal. Como que termina a sessão? Ele chorando. Uma merda. Tá falando uma olhada. É assim que termina. Né? Então, o que acontece? A gente precisa olhar pra gente. O tema aqui é quem cuida da mente cuida da vida, não é isso? Então, nós precisamos cuidar da nossa mente sem medo do que nós estamos sentindo. Depressão, então, não seria uma doença também? Não, a depressão, ela é uma doença. Pelo meu entendimento, a ansiedade seria a falta de controle que você tem com o seu futuro. Eu tive isso muito de se querer adiantar o que vai acontecer lá na frente. Isso para mim prejudicou muito. Depressão para mim seria a dificuldade de você controlar o que você já passou. Seriam doenças opostas, uma para o futuro e uma para o passado, que no caso eu senti das duas. Que é aquilo, você não tem controle psicológico, você não tem maturidade psicológica para segurar aquilo que você já passou. Erro, escolha, essas coisas. E a ansiedade seria, o que vai ser de mim? Será que eu vou chegar lá? Que nem a doutora deu o exemplo aqui da porta, mas se alguém pega o Toninho. Eu não vejo isso como ansiedade, meu ponto de vista. Meu ponto de vista seria, se você estivesse nervosa agora, vai aparecer alguém ali, não pega ele. Isso seria ansiedade para mim. Seria o quê? Um medo do futuro que não existe. É algo que você cria na cabeça. E a depressão é algo que você já passou, que você não consegue combater, aceitar. Percebe que eu entendi e a maioria das pessoas pensam assim. Por isso que eu falei que eu vim provocar vocês. Eu vim desconstruir isso. A psicanálise, na clínica, ela não é racional desse jeito. Você está muito racional. Isso é um pensamento muito racionalizado. Eu vou tentar entender, tá, mas por que você está tão ansioso assim? Deixa eu olhar para a sua história de vida. O que está acontecendo aí? Tá, você tem, por exemplo, você vai fazer uma apresentação do canil amanhã, só que você entrou hoje no canil. Isso vai te gerar uma ansiedade, é normal, é a primeira vez, ok? Só que de repente você começa a passar mal. Aquilo fica exacerbado, né? Você passa mal. Você perde o controle. Você perde o controle. Essa reação é que a gente precisa olhar no consultório. Peraí, tá? Você tá, pra você, na sua cabeça, racionalmente, você está perdendo o controle por aquilo que você está vendo aqui agora. Para mim, quando eu olho isso, eu olho referente à psicanálise, peraí, deixa eu ver a história de vida dele. Deixa eu ver o que aconteceu. E aí nós vamos conversando, de repente, agora vocês vão falar daí, você está viajando. De repente você vai me contar uma história que quando você era pequeno, um menino foi mordido por um cachorro e você foi tentar salvar e você não conseguiu. E isso causa ansiedade. Assim como pode ter depressão por algo que você não passou. Isso Queria seria passar uma por depressão. Hã? Isso do passado eu não consigo combater. A depressão, o que ela é? A depressão é um conflito psíquico. A depressão é um conflito que você está entre o seu desejo e a culpa. Então
você sente, na depressão não é assim? A pessoa se sente muito culpada, mas ela também tem um desejo ali, só que ela não consegue enxergar como desejo. Vou dar um exemplo para a doutora, que aconteceu comigo. Eu nunca liguei para foto, nunca gostei de foto. Com uma confusão que eu tive, alguém veio para mim e falou: você nem tira foto com a gente. E isso deu um gatilho em mim. E para mim, eu entrei em depressão por causa disso. Porque eu falava: eu não tenho foto do passado. Foto com meu pai, com meu avô, com a minha avó. E isso para mim ligou para minha depressão. Eu entendi como depressão. Sim. E não tem como combater. Porque é coisa psicológica e, tipo, eu falo assim, né? Combater fazendo tudo que eu deixei de fazer. Então, por isso que eu entendi que depressão é a doença do passado e ansiedade é a doença do futuro. Ok, você pode compreender assim. Eu estou te mostrando que é muito mais além que isso. É muito mais... O buraco é muito mais além. Deixa eu fazer uma pergunta. Só um instantinho, só para ela falar, eu já ouço assim. A depressão, às vezes, é um sintoma de estresse. É uma chamada do organismo para dizer: para. Né? Para que você está exagerando. Então, o organismo responde com uma depressão para a pessoa se refazer, se reorganizar, porque existe uma energia que está sendo perdida em excesso. Então, essa energia, quando a pessoa entra em depressão, o que acontece? Ela foi tentando ser forte demais por um longo tempo. Ela foi reprimindo demais as emoções. Ela foi negligenciando demais. E o que a gente faz dentro de uma análise, de uma sessão de análise, é olhar para isso. Olhar. Por exemplo, eu vou falar esse exemplo e daqui a pouco eu quero saber pergunta da senhora. Teve um exemplo assim, eu atendi uma paciente, eu pedi permissão para ela para poder falar, dar desse exemplo. Faz muitos anos atrás, quando eu morava em São Paulo, a paciente chegou, ela só chorava. Chorava. E ela, tô com saudade do meu avô, tô com saudade do meu pai. Aí ela foi contando a história de vida dela. Ela perdeu o pai, primeiro, depois o avô assumiu essa paternidade, né? Essa função paterna. E aí, ela falou assim, mas isso já passou, eu já resolvi. E sabe, eu acho umas coisas estranhas, eu não consigo comer macarrão. Aí eu lembrei, Freud fala, aí estudando, que o sintoma, ele é mascarado. O que quer dizer isso? Vou olhar. Eu senti uma angústia, lá eu fiquei pensando, puxa, eu não tenho foto, não tenho isso, não tenho aquilo, mas tem algo mascarado acontecendo, uma depressão. A depressão está mascarando aquilo que aconteceu lá atrás. Estão compreendendo melhor? Então, nós psicanalistas, nós vamos enxergar, observar, ouvir o que está por trás do sintoma. O que está por trás daquilo que o paciente vem falar que está com depressão, que é bipolar, a causa. Aí, conversando com essa paciente, a paciente pegou, eu falei assim, você não come macarrão? Não como macarrão, e Coca-Cola também eu tomo de vez em quando, e eu amava, eu não sei o que está acontecendo. E vai sessão, e vamos conversando, e eu fui ligando alguns pontinhos, fui devolvendo algumas coisas para ela. Conclusão. O pai dela ia aos domingos lá, aí ela engravidou. Isso depois. Bom, o pai dela, quando antes ele estava vivo, ela foi no velório e foi impedida de ver o pai. Pela avó paterna. Tinha umas brigas lá. O que aconteceu? Ela não vivenciou isso, né? Esse luto. Isso já fazia quanto tempo? 7 anos. Ela tinha vivenciado o luto? Não. Aí, o pai amava comer macarrão. Aí o pai entrou, o vô paterno, começou a fazer essa função, né, de pai. O vô amava tomar Coca-Cola. E aí ficava o vô, o pai e ela comendo macarrão e tomando Coca-Cola. Depois que os dois faleceram, ela não conseguia mais fazer isso. E ela não estava conseguindo ligar uma coisa na outra. Por quê? É a cabeça, é a mente. E como que a gente
vai descobrir isso. Adianta eu falar para ela, é sua mente, treina aí, André. Você tem que ser forte. Não, é algo do inconsciente. Foi isso que Freud descobriu. A gente tem essa consciência do aqui e agora, estou falando com vocês, mas tem uma segunda consciência que sabe muito mais de mim do que eu mesma, que aí ele chamou de inconsciente. Entenderam? Aí, depois que eu entendi toda essa informação que ela passou, eu olhei para ela, falei, ela vai achar que eu sou louca. E bom, todo mundo fala que o psicólogo é louco mesmo, né? Então, o psicanalista. Aí eu virei para ela e falei assim, falei, fulana, faz o seguinte, onde que seu pai e seu avô estão enterrados? Ah, no cemitério tal. Falei, faz o seguinte, vai lá. Será que alguém vai com você? Ela falou assim, acho que meu marido vai. Falei, vai lá e você vai chegar, você vai ver os dois. E eles estavam no mesmo cemitério, né? Falei, você vai chegar lá onde o seu pai, depois onde o seu avô vai enterrar. Você vai falar para eles tudo o que você queria falar e você não falou. Porque depois das sessões foram aparecendo essas coisas, né? Aí ela fez assim, falei, faz quando você estiver preparada e se você achar que você deve. Vamos trabalhando isso aqui em sessão. Beleza. E aí, depois continuamos mais umas 2, 3 sessões. Não falei disso, deixei com ela, esperei o tempo dela. Um belo dia ela volta na sessão. Fala, Daíse, eu fui lá no cemitério. E aí? Menina, mas eu chorei. Falei, e aí? Nossa, tô aliviada. Falei, que bom. Aí eu pensei comigo, agora vamos começar a ver o resultado disso. Fiquei quieta. Aí ela engravidou, ela estava gestante, aí ela saiu do trabalho, ela falou, eu vou precisar parar a terapia, né? Porque agora eu não vou ter condições e tal. Eu falei, tudo bem, falei, quando você quiser voltar, você volta e tal. Um dia ela me encontrou na rua e ela veio correndo falar comigo e ela estava, né, com a barrigona. Ela falou assim, Daíse, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Você sabe qual a comida que eu mais como? Como se chama? E ela também. Eu falei, que coisa linda! Macarrão! Eu falei, Coca-Cola. Ela falou, vocês perceberam como o buraco é bem mais embaixo? Então, não tenha medo daquilo que vocês sentem. A gente precisa entender o que a gente está sentindo para a gente ter a saúde mental. E a saúde mental, ela se faz também em rede. São das conversas, isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso que a Mari tá promovendo para a gente, o que a Rose faz, né? No projeto Guardiã Maria da Penha, lá na Guarda Municipal, com a defesa pessoal, ela está promovendo saúde mental. Ela está acolhendo, está fazendo uma rede. Por quê? Porque são nessas trocas que a gente vai sendo cutucadinha, não é? Daquelas pessoas que não fazem análise, não fazem terapia, isso também é muito importante. Quer fazer terapia e análise? Maravilhoso, vai te ajudar bastante também. Mas o básico da saúde mental é isso, é essa troca, né? A senhora queria fazer uma pergunta, né? Então, a senhora falou que a ansiedade é uma influência. Como que a gente acorda ali? A minha pressão é sempre boa. Faz os exames, tá bom. Como que a gente pode, normalmente a pressão sobe lá em cima, depois de 10 minutos, fazer como é que falou para relaxar, depois de 10 minutos ela baixa. Então, mas se como foi para ela 3 vezes no hospital, disse que é ansiedade, então ela reduz a ansiedade. Mas a ansiedade é por causa do quê? É isso que a gente precisa entender. O que está causando essa pressão subir? Isso para a psicanálise, para a gente, é o que? É um sintoma. O sintoma, ele está denunciando que alguma coisa não está bem com a senhora. Alguma coisa deve estar acontecendo na sua vida que está somatizando no seu corpo. Lembra que nós falamos? Mente e corpo é uma coisa só? É isso. É uma coisa só. Como a gente consegue convencer uma pessoa a procurar uma ajuda, a gente sabe que ela precisa e ela não aceita? Beleza, não é? Não é? Ótima pergunta, né? Não é? Como que a gente faz isso, hein?
né? Ela não está conseguindo tomar decisão, a gente precisa respeitar. E assim, primeiro tem esse respeito, mas junto com o respeito tem um acolhimento. É importante você não desistir dessa pessoa, né? Você está vendo que a pessoa está lá, não quer ajuda, tem dificuldade para falar das suas emoções. Quando a pessoa quiser conversar, esteja disponível. Acolhe. Você não precisa falar nada. As pessoas, muitas vezes, ficam com medo de escutar outra, achando que precisa falar alguma coisa. Você está do lado da atenção, ajuda muito. Ainda mais hoje que está todo mundo assim, ó, no celular, não é verdade? Então, o que você pode fazer é acolher com a sua presença. E aí, ao invés de você forçar ela, falar assim, não, você precisa ir. Ó, não está dando mais. O que você faz? Então, você transforma isso em perguntas. Será que não seria interessante você pensar nisso? Olha, por que você está sentindo isso, hein? Você vai transformando em perguntas para ir modificando internamente a pessoa. Para ver o que vai mudando. Você sabe como que é a pessoa. Aí, de repente, a pessoa pega, você percebeu que uma pessoa que está precisando de ajuda, geralmente ela fica muito irritada, não é? Então você fala assim, você está bem irritada, né? Ou irritada, né? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Nossa, hoje você está irritada. Percebe? Aí você fala com carinho. Você não fala assim, nossa, que saco! Como você está? Não, porque você esconde mais a pessoa dentro dela, né? Ela fica muito mais extrovertida, né? Percebe? Então, assim, o acolhimento, ele cura. O acolhimento, ele modifica a pessoa. Deu para ajudar um pouquinho? Deu? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olha que pergunta linda. Como trabalhar o subconsciente? Análise. É isso meu trabalho, né, Mara? Porque Freud, ele descobriu que, através da fala, conversando com as pacientes dele, ele descobriu que tinha algo que aparecia aí. Algo que aparecia, mas não era consciente para a própria pessoa. E aí ele deu o nome de inconsciente. E como que o inconsciente se manifesta? Para a gente entender um pouquinho. Ele se manifesta através de ato falho. Quem sabe o que é ato falho? Ato falho é assim, ó. De repente eu vou chamar Rose, eu falo, então André, não, Rose. Nossa, eu nem pensei em sair o André. Se acontece isso dentro de uma análise, o paciente faz isso e fala, oi? Quem é o André? Percebe? O inconsciente, ele joga as coisas, está reprimida, ele joga. O inconsciente, ele aparece aonde? No sonho. A gente sonha todos os dias. Todos os dias. Mas a gente lembra dos sonhos? Não. Às vezes. Por quê? Porque existe uma outra força que chama mecanismo de defesa, que é para você não entrar em contato com aquilo que apareceu no sonho. Por quê? Aquilo que apareceu no sonho está falando de você. E aí, quando chega um paciente no consultório e fala assim, Daíse, eu sonhei com isso, nossa, mas que louco, não tem nada a ver, cabeça de um, pé do outro, porta não sei da onde. Vamos falar sobre isso. Quando a gente vai destrinchando, o paciente fala, nossa, aí eu faço assim, o que isso está falando de você, né? Percebe? Então, o inconsciente ele se manifesta através de ato falho, através dos sonhos, através das brincadeiras. Sabe aquela coisa que a gente faz assim? Ah, tô falando a verdade, estou brincando. Sabe assim? Brincadeira. Brincadeira. Sabe? Não, você está falando a verdade. Freud, ele fala assim, é brincando que se fala a verdade. E tem uma outra frase, eu preciso encerrar, né, gente? Tem uma outra frase que aí eu acho que fecha muito bem isso que eu estou querendo passar para vocês, para não ter medo dos sintomas, para procurar ajuda. E existe uma rede também, né, que eu estava falando, tem a Rose, né, que faz parte, ela é a Mardia Maria da Penha, tem a questão também, isso é um canal, né, para a saúde mental, e também no caso, se for dirigido a esse assunto, para pedir ajuda.
Tem também a questão de fazer trabalhos manuais, tudo isso, que eu só não quero dispersar muito, eu já volto. Tem tudo isso que é uma conexão que vai ajudar vocês na saúde mental, tá? Peça ajuda, se precisar, não tenha medo, não tenha vergonha. E assim, para fechar, primordial, Freud tem uma frase que ele fala assim, ó, antes de se diagnosticar por depressão, você vai falar, antes de se diagnosticar por depressão, certifique-se que você não está cercado por idiotas. Ansiedade normal, todo mundo precisa sentir ansiedade, que nos move, essa energia, né? Que nos move. Ela demasiada, ela fora do normal, que faz a gente sentir no físico, porque aí o André tem muito, né, vê isso muito lá nos hospitais, enfim. Aí já se torna um diagnóstico de doença. Então a ansiedade demasiada, a ansiedade não é doença, é normal, faz parte do ser humano, né? Mas ela demasiada, ela vira uma doença como a depressão que Toninho falou. Toninho falou, como está tão banalizado, tanto. Aí eu tô ansiosa. Não, calma, tudo normal. Qual é a hora de pedir ajuda, né? E assim, portanto, eu acho que a depressão é isso que a Bruno entende. E a depressão as pessoas, principalmente os jovens, né? Os jovens falam assim, eu tô deprimido, eu tô com depressão. Não é uma tristeza, Só, isso vai passar. É o que o André falou. Mas aí ela se torna uma doença quando a pessoa não consegue sair daquilo. Isso vai passando, né? É isso mesmo, perfeita colocação, é isso mesmo. Gente, morreu alguém perto de mim. Eu não vou ficar triste? Se eu não ficar triste, eu já estou muito doente. É fato, não é? Então, assim, é isso, a gente precisa normalizar as nossas emoções. A gente precisa parar para pensar assim, gente, a gente é ser humano. Se você me xingar, eu vou ficar triste? Claro que eu vou ficar triste. Mas espera aí, ele me xingou, eu fiquei triste no primeiro momento. Mas aí eu vou lá na mente, trabalhar na mente, mas por quê? Aí eu já tenho um certo conhecimento, eu tenho um autoconhecimento, falo, pera um pouquinho, ele me xingou, mas isso é dele, não é meu. Ele está projetando em mim algo que é dele, percebe? Mas eu só consigo fazer isso por quê? Porque hoje eu tenho muito mais consciência de quem eu sou. Eu tenho um autoconhecimento. Então eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho uma educação emocional para poder fazer isso. Percebe? E aí a hora de pedir ajuda é a hora que vocês não estão conseguindo, vocês não, ninguém aqui. A hora que a pessoa não está conseguindo continuar, os psiquiatras eles usam uma palavra que eu acho bem interessante, eu falo brincando, mas assim, até que dá, né? Que é funcional. Né? Quando a pessoa, outras pessoas não estiverem mais funcionais, é hora de pedir ajuda. O que é isso? A pessoa não está comendo direito, a pessoa não está dormindo, tem insônia, a pessoa está o tempo todo com batedeira no coração, está muito triste, está remoendo o tempo todo uma cena. Mas eu não tenho, com muito carinho, vou usar o seu exemplo, Toninho. Puxa, mas eu não tenho mais as fotos, puxa, mas não dá para voltar lá atrás. Mas e agora, como que eu faço isso? Eu perdi. Mas e esse sentimento fica? É hora de pedir ajuda. Então, a hora que você está muito angustiado, que aquela tristeza, ela deixou de ser tristeza. A tristeza, ela deixa de ser tristeza quando ela dura muitos dias. E outra, não esquecem. A gente precisa olhar para a causa. Eu perdi um ente querido. Eu vou ficar triste quantos dias? Não sei. Primeiro, qual é a relação que eu tenho com essa pessoa? O luto, aí tem gente que fala, mas quando eu vejo essas coisas assim, essas matérias, o luto dura 2 anos, o luto dura 6 meses. O luto dura escambau, desculpa com perdão da palavra. O luto dura quanto tempo for necessário para cada indivíduo. Para cada pessoa, não é? O luto é de cada um, eu preciso entender a história de vida. Pode ser que, por exemplo, para mim, quando eu perco, né? Se eu perder uma pessoa,
Pode ser que eu demore muito tempo para ressignificar isso, para elaborar. O que é isso, elaborar e ressignificar? Esses são os termos da psicanálise, vê se vocês me entendem. Desculpa eu estar usando o termo técnico, tá? Vou tentar explicar. Elaborar é o quê? A gente entender a situação, pensar o que aconteceu. O que está acontecendo? Tá? O que essa pessoa representava para mim? E isso, com a ajuda de um profissional, é muito legal, é muito importante. Tá, eu entendi. Agora, o que é ressignificar? Qual é o sentido que eu vou dar para isso? Tá, eu perdi essa pessoa que eu amo tanto. Mas o que eu vou fazer agora? Lembra? Energia, ansiedade, nós somos movidos? O que é isso? Essa energia a gente vai depositando em tudo. No nosso relacionamento amoroso, na família, com os amigos, no trabalho, em tudo. Quando a gente... Por que muita gente que deprime, sai do trabalho, entra em depressão? Por quê? Porque essa energia, essa libido, lembra lá da sexualidade que eu falei? Que estava depositada ali, a pessoa não tem mais aquilo. Então ela não está sabendo o que fazer. A gente chama isso, a gente fala que a energia está solta. E aí ela precisa ser canalizada novamente. E aí o que nós fazemos na análise? Nós ajudamos a pessoa a canalizar em outras coisas. Num novo trabalho. Geralmente, vocês perceberam? Mulheres que se separam. Qual é a primeira coisa que elas fazem? Corta o cabelo. Corta o cabelo. Fica mais bonito. Vai pro shopping. Emagrece. Aquela mulher que era gordinha e o marido vivia reclamando, o que ela faz? Fica a gostosona. Aí o marido fala, peraí, comigo? O que aconteceu? Aquele libido voltou para ela. Percebe? Então o que eu quero dizer? Cada um tem um tempo. Pode ser que o Toninho, de novo Toninho, você elabore muito mais rápido que eu. E não é porque você elaborou muito mais rápido que eu que você é mais forte que eu. Não. Você tem uma história de vida totalmente diferente. Ó, para ilustrar melhor, eu tô falando demais, né? Ó, para ilustrar mais ainda. Dan, eu vou agora, levanta um pouquinho, Dan. Ó, é minha irmã, eu sou gêmeas. Fofa, linda, vacinada. Eu tenho. É só chamar de linda, maravilhosa. Linda, dança linda, maravilhosa. Ó, gente, gêmeas idênticas, 2 minutos de diferença. Amo minha irmã, amo. Não é? Por que eu fiz isso, né? É uma brincadeira, mas por que eu fiz isso? Nós somos gêmeas, univitelinas, da mesma placenta, 2 minutos de diferença. Vocês acham que eu sou igualzinha a ela? Não. Fisicamente? Bem parecida. Emocionalmente? Não. Nós somos opostos. Eu fui para a carreira da saúde mental, sou psicóloga psicanalista. O que a Dan é? Ela foi, sabe para onde? Mercado financeiro. Agora eu que tenho que tratar ela. Ela foi para o mercado financeiro e eu vou fazer um merchan. Hoje ela tem uma loja infantil online. Né? De multimarca, chama Amor e Cravata, acessa lá. Para você, para ver que você dá uma dica. Eu convido muitas mulheres que a gente da coordenadoria, somos as responsáveis por mais que agreguem mais mulheres. Então, nessa convivência, eu vejo que muitas mulheres ficam chateadas, muito tristes, por não dizer um não, talvez não saber, não querer chatear uma outra pessoa, seja familiar, carregar essa carga, então elas se adoecem. Por quê? Porque elas, não sei como dizer, ela se reprime, ou ela fica quieta, ela não diz não, nada, ela quer dizer, como que a gente pode trabalhar isso na cabeça, ou com a pessoa, dessa forma? Isso faz parte de um grupo, você trabalhando no grupo. Eu observo isso no grupo, né? Mas é uma situação que eu acho que é no geral. Então, se você está em um grupo, o que você pode fazer? Você pode trazer mediadores dentro desse grupo, por exemplo. Você vai estar dentro desse jeito que você tem, por exemplo, uma aula de artesanato, é isso mais ou menos?
São vários grupos, né? Então, assim, como eu convivo com todas, e a gente vai se observando, ela está triste, ela está adoecendo, mas por quê? Porque ela fica guardando as coisas. Então, você pode trabalhar isso aqui nesse grupo, como? Né? Você acolhendo, o acolhimento sempre, em primeiro lugar. Né? Você acolhendo, você pode chegar perto dela e falar assim, eu percebi que você também é triste, você quer conversar? Você quer falar? Né? Assim, parece que é óbvio, é básico, mas não. Então você chega, você dá um abraço, se a pessoa gosta de toque também, né? Senão você faz uma percebida que você não está bem. Você quer conversar? Se você tiver a oportunidade, dentro de um trabalho de artesanato que você está fazendo ali, você poder propor alguma coisa, por exemplo, uma dinâmica, né? Para falar sobre tristeza, de repente. Ó, nós vamos fazer um trabalho manual aqui para vocês expressarem, não precisa nem expressar, para a gente trabalhar a tristeza. Automaticamente vai ter a projeção ajuda. É legal, é interessante, se tem um profissional da área da saúde para poder ajudar a fazer esse trabalho. Mas você, particularmente, você pode receber um acolhimento. Pessoal, a gente vai ter que sair, tem horário, tá? Certo, para você, né? Pessoal, obrigada pela presença, viu? Obrigada. Parabéns, eu estou muito tímida. Obrigada. Eu tenho que ir embora com ela. Tá bom, obrigada. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês vão sair daqui hoje craque de saúde mental? De entender o que vocês precisam fazer sem medo de sentir? Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz? A gente está, vocês vão falando a gente está com essa deficiência de profissionais, né? Muito. Você procura, você tem que procurar, e aí você busca e te olhou ali, é isso. Eu fico muito louca com assim, se o neurologista vai, às vezes nem vai no consultório, né? Alzheimer, Nem olhou ele, né? repassa de pressão, então, as pessoas vão buscar essa demanda de profissionais que olham para o ser humano assim, né? Na sua subjetividade, né? Com a sua história de vida. Aí a pessoa tem que ter essa consciência do transtorno emocional para poder saber disciplina, né? Exato. E hoje, buscar um trabalho além desses. Exatamente. Por isso que essa palestra está acontecendo. Para vocês entenderem que não é tudo medicação. Porque assim, é muito fácil vocês sentirem alguma coisa e ir no psiquiatra primeiro. Vocês acham que vocês não vão sair de lá com uma receita? Conta nos dedos os profissionais que vai te dar uma receita. Por isso que eu indico os meus pacientes para quem para o psiquiatra que eu confio. Hoje tem uma abordagem nova que chama psiquiatria integrada. Eu tenho um conhecido, um colega meu que fez uma especialização comigo e ele trabalha nessa abordagem. Como que é a psiquiatria integrada? É isso, ele vê o ser humano no todo. É ótimo. E ele mesmo, se ele vê que não tem a necessidade de medicar, não medica. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Quais doenças acarreta futuramente que a ansiedade, não saber lidar com as emoções, pode causar? O pânico, né? A síndrome do pânico. A ansiedade, ela também está muito. Essa ansiedade que vira angústia, né? Que está exacerbada, que precisa ser canalizada. Se ela não é canalizada, ela vira uma síndrome do pânico, que aí ela fica muito mais potencializada, mas também no consultório, na clínica, nós vamos fazer esse trabalho de canalizar ela, né, para outras situações. E aí, dependendo se a pessoa está em crise, né, não está funcional, aí também precisa ter uma ajuda medicamentosa, mas não é por toda a vida. É naquele tempo para a pessoa sair da crise. Então ela gera síndrome do pânico, pode ir para uma depressão.
também, né? E assim, não sei se vocês já ouviram falar, tem a questão da psicossomática, já ouviram? Psicossomática é o quê? São as doenças, os conflitos mentais que se manifestam no corpo. Alergias, rinite, dermatite, que mais? Asma, doenças respiratórias, tudo isso tem a ver com o emocional. Diabetes, pressão alta. Ai, Daís, mas isso não é só orgânico? E muitas vezes o orgânico foi provocado pelo emocional. Porque assim, a minha mãe hoje, ela tá com Alzheimer. E assim, a vida dela toda foi uma vida muito sofrida, sofreu muito da vida. E ela é aquela pessoa fechada. E a gente nunca falou sobre emoções e tal. Então, não sei se tem alguma coisa a ver. Porque a minha avó, ela faleceu e era super lúcida. Sabe, se ela deu meio-dia, tem que tomar um remédio. Ali. Minha mãe. Precisava olhar para a história de vida dela, né? Para entender. Então, o foco dela tá nela, né? O HD dela tá nela. Precisa entender a história de vida, né? E entender por que ela lida dessa forma. Né? O que ela foi introjetando dessa experiência com a vida, né? Claro. Fibromialgia tem a ver com emocional? Tudo a ver. Tudo a ver, né? Tudo aquilo que a gente sente no corpo, assim, de uma forma bem objetiva, tá? Resumindo, tudo aquilo que a gente está sentindo no corpo é porque a nossa psique não deu conta de elaborar. E aí atua, somatiza no corpo. Deu para entender? Então, por exemplo, né, o exemplo que a senhora trouxe. Mas eu estava bem, chegou a noite, começou minha pressão subiu. Por quê? Alguma coisa deve estar acontecendo, a mente, os seus pensamentos não estão dando conta de lidar com aquilo. Né? E aí, de alguma forma tem que sair essa energia. A gente está falando de energia? De alguma forma tem que sair, não tem? Sai como? Pressão alta, fibromialgia, asma. Percebe? Então, gente, buraco é bem mais embaixo, né? Gente, obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho. E sem medo de sentir. Quem cuida da mente, cuida da vida. De agradecer a presença de vocês e desejar parceria com a Guardiã Marina Penha, coordenadora especial de cultura das mulheres, que são muito importantes a gente levar esses temas importantes, porque a violência está instalada em todos os lugares e é através desse conhecimento que todas nós estamos tendo aqui que a gente vai poder ajudar as outras pessoas. E se a gente não se mobilizar e não se ajudar, a violência só tende a crescer. E depende de todos nós, juntas, poder fazer algo para melhorar. Não tanto quanto a violência, mas tanto quanto a nossa vida, né? No dia a dia, a tratar das situações difíceis que a gente tem enfrentado, da correria do tempo que a gente não controla. E dicas como essa é super importante. Eu acho que vocês, assim como nós, né, moça, temos a ganhar quando a gente participa de encontros como esse. Então, uma salva de palmas para vocês. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, né? Espero que tenha aberto um pouco a mente, né? Que nós consigamos trabalhar tudo isso e consiga levar também o conhecimento para outras pessoas, tá?
te agradece de coração.